Bom, pessoal, terminamos então a parte de cadastramento na última aula. E eu sempre falo, essa parte de cadastramento é realmente a parte mais importante, a mais trabalhosa e a mais chata. É chato fazer os cadastramentos. Hoje temos ferramentas para facilitar esse trabalho, mas ela tem que ser bem feita, porque os lançamentos consultam os dados dos cadastros. Então, quanto mais completo estiver o cadastro, menos coisas você vai ter que digitar no lançamento, que já vem do cadastro e já coloca no campo. E aí você nem olha, confirma, tá bom? E agora nós vamos colocar a parte dos lançamentos. Eu sempre divido os lançamentos. Numa empresa, a gente tem sempre 8 lançamentos, nada mais do que isso. Nós temos as compras, né? Qualquer despesa, qualquer gasto, faturamento, qualquer venda, o pagamento e o recebimento dessas duas operações. Depois nós temos empréstimos e investimentos, que é todo aquele dinheiro que sai e entra de uma empresa e não é nenhuma despesa, nenhuma receita. Um investimento ou um empréstimo. E, finalmente, as duas movimentações internas, que são as requisições do estoque para a fábrica ou para uso e a produção, que é a criação de um novo produto. Então, vocês viram? 8 movimentos. Compra, venda, pagamento, requisição, empréstimo, investimento, requisição e produção. Pense sempre assim, que isso vai afetar o fluxo de caixa, vai afetar o balanço, vai o lucro da empresa. Bom, vamos então para o primeiro movimento. O primeiro movimento, o lançamento, é orçamento. Então, eu entro aqui agora, sempre no segundo ícone aqui, lançamentos. E orçamento faz parte de vendas. E aí eu tenho aqui a opção orçamento, /pedidos. Essa palavra orçamento, ela é sinônimo de pedido de venda. A diferença é sutil, né? O pedido de venda normalmente já está aprovado, mas nem sempre. Mas entendo que é um pedido de venda. A palavra pedido é usada só para pedido de compra. Bom, então eu vou entrar aqui. Quando eu entro na tela aqui não tem nenhum orçamento, embora eu já fiz um orçamento. Por quê? Porque tem um filtro. Ele só mostra aqui os orçamentos realmente que estão em aberto. Então vou aqui pedir para ele mostrar os vencidos, já faturados principalmente, vou atualizar e aí sim, apareceu aqui um orçamento. Bom, vamos então já analisar essa tela, ela tem muita informação, né? Você viu lá pelo cabeçalho. Vamos voltar lá, só para ver as opções que tem, né? Você tem primeiro 2 tipos de orçamento, o geral e o avançado. O geral é principalmente usado quando é um orçamento de um produto ou de um conjunto de produtos. Você tem vários produtos, tal, você quer orçar aquela lista. O avançado é mais para orçar um evento. Então, você vai orçar aquele evento. E aquele evento tem uma série de detalhes, de custo, né, de todas as coisas que vão acontecer no evento. Então, são esses 2 tipos. Depois você tem, já aqui no orçamento, quando ele é aprovado, você pode já gerar a ordem de produção ou a ordem de serviço. Você tem até a solicitação de compra. Porque às vezes o cara está fazendo orçamento, mas precisa de mais um negócio que eu não tenho. Então já faz a solicitação de compra. Não está aprovado. Se está aprovado pelo cliente ou não. E aqui depois tem uma tela super legal que eu vou mostrar, que chama orçamento versus real. E compara então se o realizado foi lá. Bom, nós estamos com o orçamento aqui. Vamos dar uma analisada. Quais são as informações? E veja que nessas telas de movimento, normalmente nós temos as abas nesse formato aqui, ó. Por exemplo, aqui o cabeçalho. Então aqui vem o nome do cliente, o manual tem tudo explicado, quais são os campos que você vai colocar. Aqui a gente usa um negócio que é o componente, um componente de produto e serviço. Então toda hora que você vai chamar a tela de movimento, um produto ou um serviço, você vai estar assim como está aqui, e você escolhe se você quer um produto ou um serviço. E aí você clica aqui, ele vai te abrir uma tela com todos os serviços no caso, você escolhe qual é o serviço. E aí ele diz aqui a situação do serviço, se tem estoque, se não tem, e aqui embaixo é que você vai completar essa informação, colocando a quantidade, o preço, ele vai calcular o valor, se tiver a ordem de serviço e tal. Então, essa é a digitação do orçamento. Então, você tem o cabeçalho, aí você tem um negócio chamado planilha de cálculo, que é onde, no caso, eu peguei um orçamento avançado, e no caso aqui do exercício, a gente está orçando um curso de gestão empresarial com RP.
Então, eu vou orçar para ver quanto é que o meu cliente vai pagar. Na planilha de cálculo, eu nem preciso mostrar essa planilha para ele. Aqui eu coloco o meu custo. O que eu vou gastar no curso? Eu vou gastar um instrutor, porque o instrutor não é um funcionário meu, eu contrato um instrutor, pago para ele um X, como se fosse um PJ, e ele vai dar aula. E também já está incluído no preço do curso os livros. Então nós vamos fazer um orçamento de 20 alunos, estamos orçando para 20 alunos, uma determinada empresa. O nosso custo vai ser o custo do instrutor, e veja, o custo do instrutor é fixo, independe da quantidade de alunos, e os livros que nós vamos dar para os alunos. Então nós vamos aqui colocar 20 livros, e aqui eu já coloco por quanto eu vou vender esse produto, que é o meu preço de venda normalmente. Então, por exemplo, o professor lá, o instrutor, ele me cobra R$1.000, mas eu vou lá e coloco aqui 3.000. Quer dizer, eu vou ter um lucro de 2.000 em cima do instrutor. E assim vai, ele vai calculando o custo, e aí eu volto, eu clico aqui no botão cotação, quando eu tenho tudo isso, eu volto para a tela de inicial do cabeçalho, e aí ele vai dar o custo total daquele curso. Sabe coisa interessante? Você sabe que tem muita empresa que não gosta de mostrar para o cliente os detalhes do custo daquele orçamento, né? Porque ele tá, por exemplo, eu estou cobrando aqui R$3.000 para o instrutor, que vai me cobrar 1.000, vou ter um baita lucro em cima dele, mas é um segredo meu. Então, por isso que essa tela de planilha de cálculo, você pode deixar ela aqui e não mostrar para o cliente. Bom, aí depois tem as opções de como ele vai pagar. Também aqui é bem completo o negócio, você vai incluir, vou mostrar aqui, então se é à vista, se é a prazo. Aliás, um detalhe é o seguinte, vocês vão colocar em todas as vendas e compras o título a prazo, para depois a gente fazer os pagamentos e recebimentos. E na planilha de cálculo, então, estão esses dois elementos aqui, e eu já vou mostrar um negócio legal, que é o seguinte, esse caso do curso aqui, o custo standard do livro é R$100, e aí eu orcei para vender para ele por 150, e a quantidade é exatamente a mesma quantidade dos alunos. No caso, eles estão me pedindo um orçamento para 20 alunos. Só que na hora de o professor foi pegar os livros para entregar para os alunos, ele precisava de um livro para ele, porque ele tinha esquecido dele em casa. Então ele vai lá e pega 21 livros. Bom, e aí acontece uma situação muito interessante. O professor usa para fazer esse curso um livro a mais, mas o comprador consegue pagar menos. Em vez de ele comprar os livros por R$100, ele comprou os livros por R$95. Então, de um lado, esse curso nos deu um lucro maior, porque o livro saiu mais barato, eu paguei. Mas me custou mais caro, porque o professor foi lá e pegou um livro a mais. Então, foram 21 livros. E veja, nós temos uma opção aqui, que é super legal, aqui trabalha com custo standard. Nos Estados Unidos, a maior parte das empresas trabalha com isso. Aqui no Brasil quase ninguém usa, mas no RPFlex nós colocamos isso. Então venho aqui e clico em orçado e real. E ele me apresenta então exatamente o que aconteceu com esse curso. Então, ó, orçado versus real, e ele mostra aqui, ó, o instrutor realmente custou 1.000 e o valor real foi 1.000, quer dizer, na hora que o professor deu aula lá, tal, ele eu paguei R$1.000 para ele. Agora, o livro, olha o que aconteceu aqui. O custo, quando eu estava fazendo o orçamento, era R$100. Então, eu cobrei 150. Legal, vou ganhar R$50 em cada curso. Então, está aqui, ó. O padrão foi 20 livros a R$100, que dá R$2.000. Só que, na hora de comprar o livro, ó, ele só custou 95. Mas o professor foi lá e consumiu a mais. Então, deu 21 livros a 95, que deu 1.995. Então, veja que interessante aqui na variação. Eu tenho uma variação pela quantidade de menos R$100, que é o meu custo standard. Quer dizer, o professor foi lá, pegou um livro a mais, porra, me ferrou. Deixei de ganhar R$100 nesse curso. Mas, como o comprador conseguiu um preço de R$5 mais barato, 5 vezes 20, deu R$105.
Então eu economizei R$105 pelo fato de o livro ter custado só R$95. E aí a variação no final deu praticamente zero, deu R$5 aí, que são os 21 livros, a variação do livro do professor. Isso, pessoal, é uma coisa que quase ninguém analisa. Quer dizer, você fez o orçamento, você vai só na linha do total lá, pô, eu orcei que ia sair por 1.500 e saiu 1.600, 1.700, 1.400, e você fica contente ou triste, mas você não tem uma análise mais detalhada. Aqui você tem uma análise, inclusive, que foca duas pessoas. Uma que é o comprador, o quanto ele comprou, e outra é o pessoal que trabalhou no evento, né? Que foi lá e usou o material. Às vezes eu vou num buffet infantil e o cara lá pede, não, manda mais coca. E sempre tem uma reserva. O funcionário vai lá e traz Coca-Cola à vontade. E se não tiver esse controle que nós vimos aqui, o dono do buffet não pega, que na verdade ele perdeu dinheiro porque foram consumidas bebidas a mais. Ok, pessoal? Então esse é um ponto importante aí do orçamento, é um processo que afeta muito o lucro de uma empresa, e aqui tem bastante informação para vocês digitarem, para vocês fazerem e depois analisar o orçamento. Vamos para a próxima aula!